Olá a todos, aqui Rafael Santana, jornalista do blog Notícias do Poder. Seja muito bem-vindo a este novo espaço midiático que pretende discutir os principais assuntos e fatos políticos não só de Simões Filho, mas também de toda a Bahia, do Brasil e do mundo. Nesta primeira série de muitas outras séries de vídeos que eu irei gravar aqui para o Opinião, como intitulei esta coluna, os vídeos gravados serão disponibilizados no blog Notícias do Poder. Então, já convido você para conferir na íntegra os vídeos com os comentários sobre os principais assuntos e fatos políticos de Simões Filho, da Bahia, do Brasil e do mundo. Sem mais delongas, inicio este primeiro vídeo de muitos com um comentário sobre os atos antidemocráticos que repercutiu em todo o país, que ocorreram no domingo, dia 8 de janeiro de 2023 em Brasília, que teve forte repercussão nacional e internacional, como não poderia ser diferente, que certamente é um capítulo que já está gravado e marcado na história do Brasil, ou diria até uma mancha na história do nosso Brasil. Eu inicio minha fala dizendo que eu, como brasileiro, não apenas como jornalista profissional de comunicação, mas como cidadão brasileiro nato, expresso totalmente um sentimento de repúdio contra esses ataques ou atos golpistas e terroristas de selvageria e de vandalismo, ou seja, atos antidemocráticos promovidos por verdadeiros criminosos, radicais e vândalos extremistas que depredaram o patrimônio público no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e também o plenário do Supremo Tribunal Federal, STF, em uma verdadeira ação de fúria, uma barbárie e uma balbúrdia, fruto de uma intolerância política que resultou em uma violência política intolerável, que foge dos limites da razoabilidade, atentatória e de ódio contra a democracia e contra a Constituição e também contra o Estado democrático de direito previsto pela Constituição Federal de 1988, que é a nossa Constituição Cidadã. Os golpistas, extremistas, radicais e vândalos terroristas tripudiaram a democracia e o Estado democrático de direito e promoveram uma grande destruição ao patrimônio público da nação, com um dano e um prejuízo incalculável. Eu pergunto a todos vocês, estes que cometeram e praticaram esses atos ou investidas golpistas, radicais e terroristas, merecem de fato ser adjetivados como patriotas? Este, na verdade, não reflete a essência ou o verdadeiro espírito e sentimento patriótico que deve permear a conduta de qualquer cidadão de bem e moderado, pois um verdadeiro patriota respeita a Constituição e as leis, preza e zela pela democracia e pelo Estado democrático de direito, na forma de fazer política, não na base do ódio e da violência, mas sim no campo do debate e das ideias, respeitando sempre a quem pensa contrário, diferente ou divergente de você, exercendo, é claro, o amplo e pleno direito do contraditório, sem digladiar. Em reação a esses ataques ou atos antidemocráticos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por orientação do seu ministro da Justiça Flávio Dino, decretou intervenção federal na segurança pública no Distrito Federal, em razão da complacência, conivência, omissão e falta de comando na segurança pública do Distrito Federal por parte do próprio governador Ibanez Rocha e do seu secretário, que não é mais secretário, de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, que inclusive foi exonerado do cargo pelo governador. Ambos foram afastados dos seus respectivos cargos por decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que inclusive decretou prisão preventiva a Anderson Torres.
que está em viagem nos Estados Unidos, e decretou também a prisão de 1.200 pessoas que participaram dos atos, sendo que boa parte delas, que teve seus acampamentos desmobilizados, desmontados e desocupados, também por decisão e ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes, foram conduzidas para o presídio da Papuda, em Brasília, Distrito Federal. Cito aqui alguns trechos do inquérito criminal número 4.879, com 18 páginas, instaurado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, que embasam e fundamentam tais decisões e medidas adotadas pelo próprio ministro. As omissões verificadas, notadamente no que diz respeito à falta da devida preparação dos policiais, das forças de segurança para os atos criminosos e terroristas anunciados, revelam a necessidade de garantia da ordem pública, pois presentes o fumus comis delicti periculo libertatis, que é um termo em latim jurídico, inequivocamente demonstrados os indícios de materialidade e autoria, ainda que por participação e omissão dolosa dos crimes previstos nos artigos 2º, 3º, 5º e 6º, atos terroristas, inclusive preparatórios, da Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016, e nos artigos 163, dano, 288, associação criminosa, 359-L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e 359-M, golpe de Estado, todos do Código Penal, nos termos do artigo 13 do Código Penal, a omissão é penalmente relevante quando o omitente, aquele que se omite, devia e podia agir para evitar o resultado. Na presente hipótese, portanto, além das medidas relacionadas às autoridades públicas, flagrante a necessidade de garantia da ordem pública, pois presentes o fumus comis delicti e periculo libertatis, melhor dizendo, inequivocamente demonstrados nos autos os fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos artigos 2º, 3º, 5º e 6º, atos terroristas, inclusive preparatórios, da Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016, e também nos artigos 288, associação criminosa, 359-L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e 359-M, golpe de Estado, 147, ameaça, 147-A, parágrafo 1º, inciso 3º, perseguição, 286, incitação ao crime, além de dano ao patrimônio público, artigo 163, inciso 3, todos do Código Penal. Estão presentes os requisitos legais necessários para a imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319, pois observados os critérios constantes do artigo 282, ambos do Código Penal, ambos do Código de Processo Penal, melhor dizendo, frente à necessidade da medida, necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal e nos casos expressamente previstos para evitar a prática de infrações penais e sua adequação, entre aspas, adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado. O presidente Lula e o ministro da Justiça Flávio Dino designaram Ricardo Capelli como interventor federal no comando da segurança pública no Distrito Federal. A gente sabe que é fato que existe o livre direito de manifestação, o livre manifesto, o manifesto livre, a liberdade de expressão, que é um direito previsto nos artigos 5º e 220 da Constituição Federal de 1988, que é a nossa Carta Magna, ou a chamada Constituição Cidadã.
Mas esse direito constitucional não pode se confundir com a anarquia, com a barbárie e com a balbúrdia que nós vimos acontecer no domingo, dia 8 de janeiro de 2023, em Brasília, na capital federal, onde houve de fato investida através de atos golpistas, extremistas e radicais, com manifestações ultrajantes contra os três poderes consagrados da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, com depredação ao patrimônio público no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal, que é a maior corte jurídica do país, que é a nossa Suprema Corte Jurídica do país, na tentativa de deslegitimar a eleição do atual presidente Lula e inviabilizar o governo do atual presidente Lula, eleito democraticamente pela maioria do voto popular, pois a democracia se estabelece com a maioria. Sempre foi assim, e assim será o jogo político democrático e republicano. Não há o que contestar em relação a isso. O negacionismo eleitoral, com argumentos distorcidos e manipulados, na tentativa de pôr em xeque ou em dúvida a legitimidade e a lisura das urnas eletrônicas, não se sustentam e não refletem a realidade. Essa discussão enseja e motiva tal violência política que insufla a democracia. Este episódio abriu um precedente quando um grupo de manifestantes agiu com bomba durante a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com depredação e veículos incendiados. Este verdadeiro ataque ou atentado à Constituição, à democracia brasileira e ao Estado Democrático de Direito, ao tão consagrado Estado Democrático de Direito, teve como consequência a abertura de um procedimento investigatório criminal pelo Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da República, para responsabilizar, indiciar e incriminar os manifestantes infiltrados, golpistas, radicais, terroristas e vândalos, bem como aqueles financiadores e patrocinadores e até mesmo instigadores desses atos antidemocráticos ou dessa barbárie antidemocrática, uma vez que não se tratou de um ato político isolado, mas de um ato arquitetado, orquestrado e explícito realizado por pessoas com um comportamento atípico que se reveste de um profundo descontrole e desequilíbrio pessoal e político, diria até emocional e psicológico, que não se justifica e que acabaram produzindo provas contra si mesmo ao compartilharem fotos e vídeos nas redes sociais, exaltando as execuções dos seus atos de depredação e de destruição ao patrimônio público da nação, se insurgindo contra a democracia e ultrajando a democracia. Do ponto de vista jurídico-constitucional, os ataques aos poderes constituídos da República, os ataques ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário, são elementos que se configuram como crime. E mais do que isso, diante desses ataques ou atos antidemocráticos, mais do que uma quebra material, houve de fato uma quebra constitucional e institucional. Mas após superado este momento sombrio da história da política brasileira e do Brasil, é momento de restabelecer e preservar a democracia, o regime democrático e a normalidade da ordem democrática e constitucional vigente. Quase que rompidos por um momento de estupidez política coletiva e de infâmia que agora dá lugar à ordem, ao senso de apaziguamento e de pacificação. Aqui Rafael Santana, jornalista do blog Notícias do Poder, e esta foi a notícia do meu comentário de hoje.
Até o próximo vídeo.